Você não precisa ser místico ou sensitivo para entender que o mundo está passando por um processo caótico. Crianças e adolescentes são seres extremamente sensíveis e estão sendo direta e indiretamente impactados por tudo isso que está acontecendo. Bom, eu falo isso com conhecimento de causa. Eu me chamo Hércules, eu sou professor e educador de crianças e adolescentes na área de artes há mais de 30 anos e presenciei muitas vezes o efeito desse caos em crises de ansiedade, agressividade, confusão mental, depressão, isolamento, timidez exagerada e mais uma dezena de reações e comportamentos controversos e delicados, que fazem referência à saúde mental e emocional dos nossos jovens. Nós precisamos entender que a vibração da frequência do planeta como um todo é real e cientificamente comprovada através da frequência Schumann, que mede a batida da Terra. Essa frequência sempre foi muito estável, ali beirando 7,83 Hz, e agora dispara em picos imprevisíveis, beirando os 40 e às vezes chegando até 60 Hz. E todos nós estamos sendo afetados por esse aumento vibracional exponencial. Isso causa insônia, ansiedade, angústia, irritabilidade. E se nós adultos somos atingidos por isso, imagine as crianças e os adolescentes. Mas calma, isso não é motivo para pânico, é apenas uma forma de buscarmos entender um pouco mais a razão de crianças e adolescentes apresentarem comportamentos fora do padrão. É importante entender que tudo influencia, não só a internet, mesmo quando ela é controlada. E esses comportamentos não podem ser negligenciados, ignorados. Eu digo isso porque eu fui conseguir curar os meus traumas e bloqueios da minha criança e do meu adolescente interior agora na fase adulta. Eu tenho certeza que você, pai, mãe ou responsável, também tenha tido os seus traumas e que sua criança e o seu adolescente carregaram ou carregam até hoje e que precisa ser ressignificado. Eu sei que o comum é repetir o padrão e acabar criando os filhos da mesma forma como fomos criados. Eu não falo isso como pai porque eu não tenho filhos, eu falo isso como professor e educador de crianças e adolescentes. E por eles confiarem em mim, sempre me respeitam e acabam se abrindo seus corações comigo para me contarem sobre os seus dilemas, os seus problemas e as suas aflições. Muitos deles e muitas delas não conseguem conversar sobre determinados assuntos com os pais porque acham que o pai e a mãe vão brigar, ou até mesmo porque são os próprios pais que acabam causando esses traumas, por conta de brigas e discussões, entre outros assuntos discutidos na frente dos filhos. Eu volto a repetir que crianças e adolescentes são extremamente sensíveis e se são capazes de sofrerem influência do planeta como um todo, não vão sentir ainda mais forte no ambiente familiar? Uma vez uma criança de 9 anos se abriu comigo e disse: "Tio Hércules", porque eles me chamam assim, "eu queria que a minha mãe e meu pai se separassem. Eles brigam demais." E eu vou dizer o que para uma criança dessa? Olha o grau de evolução espiritual. Ela consegue ver a solução para o problema, para a aflição dela e o problema dos pais. É claro que eu procurei acalmá-la, dizendo que a separação de um casal não é um processo tão fácil assim, principalmente quando existem filhos envolvidos, e que, independente das brigas deles, eles a amavam. Eu fiz o possível para acolhê-la naquele momento triste dela. Outra coisa que é muito comum, os pais são chamados na escola porque o filho teve um comportamento XYZ, agressivo, estranho, fora do comum, e os pais negarem. Não, meu filho e minha filha não faz esse tipo de coisa, ele e ela não é assim, ele e ela seria incapaz de fazer isso. E normalmente porque os pais não conhecem de verdade os filhos que têm.
mas deveriam conhecer, porque eles são exatamente o reflexo de seus pais e da criação e educação que obtêm em casa. Ou a criação é rígida demais, ou solta demais, mas é o equilíbrio que gera o caminho do meio. E eu não estou aqui para dar lição de moral para ninguém não, ou para dizer como os pais devem criar e educar os seus filhos. Eu estou aqui como educador de formação, que entende as dores das crianças e dos adolescentes, porque eu também fui uma criança e um adolescente ferido. Assim como você, pai e mãe, responsável, basta olhar para a sua vida. Que tipo de criança você foi? Como era você adolescente? Era rebelde? Fazia muita coisa errada? Era bonzinho, boazinha? Respeitava o papai, a mamãe? Fazia tudo o que eles queriam que você fizesse? Ou mentia, omitia coisas? É muito comum pessoas que foram adolescentes rebeldes, quando casam e têm filhos, mudam completamente a conduta, o que é uma coisa óbvia, mas querem enterrar a adolescência para não passar a imagem aos filhos, mas esquecem que aquela criança e que aquele adolescente ainda continua ali, latente dentro dele, dela, apenas aprisionados em uma cela perpétua. E as crianças e os adolescentes, tão sensíveis que são, sentem esse adolescente encarcerado e gritando dentro do pai e da mãe. Esse mesmo adolescente que você, pai e mãe, foi e que prefere esconder. Seus filhos, crianças e adolescentes, sentem que você não está sendo verdadeiro, verdadeira, ao mesmo tempo que você tenta mostrar a sua autoridade, exigindo respeito, disciplina, comportamento exemplar, excelência nos estudos, algo que você não foi. E isso gera incompatibilidade moral. E então a autoridade que você está tentando imprimir no seu filho não cola. Então os conflitos se agravam. E o seu filho ou sua filha deixa de te ver como autoridade e passa a te ver como pai e mãe autoritário, autoritária. Às vezes a relação entre pais e filhos chega no limite do insustentável. Brigas intermináveis, confrontos por qualquer motivo. E antes de achar que o culpado é sempre o seu filho ou a sua filha, que não faz aquilo que você determina, para um pouquinho e perceba-se criança e adolescente. A sua criança e o seu adolescente interior, eles estão acolhidos, curados e bem resolvidos por você? Ou estão sufocados, enterrados e fazem você se envergonhar desse período? O mais importante aqui é que façamos uma reflexão. Existem pais que mandam os filhos para a terapia para curarem problemas comportamentais e até de conflitos dentro de casa. E se esquecem que também precisam de terapia ou de mentoria para curarem seu próprio adolescente e sua criança interior. E quando os pais se curam, os filhos seguem o exemplo e passam a querer se curar também. Então, os conflitos diminuem drasticamente ou simplesmente acabam de vez. Vamos lembrar sempre que as crianças e adolescentes são o futuro da humanidade e devem se tornar adultos curados e não adultos traumatizados. Bom, se esse vídeo fez algum sentido para você, eu te convido a deixar o seu like, deixar o seu comentário se você é pai, mãe responsável de criança ou adolescente e como é a relação entre vocês. Compartilhe esse vídeo com mais pais e mães que possam estar precisando escutar essa mensagem. E se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e até o nosso próximo vídeo.